Bem, pessoal, iniciando a nossa terceira aula, a aula sobre fundamentos de Machine Learning. Hoje a aula vai ser apresentada por Lucas Oliveira. Olá pessoal, boa tarde. Como já foi apresentado, meu nome é Lucas Patrick. Sou aluno da primeira turma do Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Campus Palmares, do IFPE. Estou no meu último semestre e recebi esse convite ao professor Adriano, também meu professor do curso de redes de computadores, já entregando aí a nossa idade. Trabalhei com ele em algumas monitorias e hoje estamos aqui para poder compartilhar um pouco do que eu já aprendi como curioso e também aluno bolsista de pesquisas voltado para a parte de inteligência artificial, mais especificamente no paradigma de machine learning, agora na minha segunda pesquisa, aprofundando para o deep learning. Mas vamos iniciar um pouco sobre alguns conceitos, alguns fundamentos do que é o machine learning e suas aplicações voltado para a construção de um sistema inteligente de monitoramento de ataques em redes de computadores, ok? Primeiramente, eu gostaria de ouvir de vocês aqui no chat, para quem está com o microfone é, quebrado ou que não possa abrir o microfone, ou até mesmo você que possa abrir o microfone, o que é que você já ouviu falar sobre esse aspecto, sobre machine learning, sobre inteligência artificial. Pode ser para diversas áreas, tá? Não exclusivamente para redes de computadores, mas eu gostaria de ouvir de vocês é, se vocês já tiveram algum conhecimento sobre essa área. Quem já teve contato com o Diogo sabe muito bem, né, que tem o seu velho e antigo slide de explicar o machine learning, né, sobre os conceitos que tudo tem um padrão no mundo, né? Ele usa até o exemplo do girassol e pega aqueles tipo de, eu esqueci o nome, que é 3, 5 e assim vai sucessivamente, né? Para reconhecer os padrões e aí ele aplica o machine learning, né? Top, top. Depois são os tipos de supervisionado, não supervisionado e assim por diante. Mas por alto assim, né? Pronto, cara, dizer aqui que meu contato com machine learning foi com essa aula de Diogo na John. Teve uma breve experiência em um projeto interessante. Muito bom, pessoal. Então, a gente já quer um pouco aclarar o gelo, principalmente do meu lado aqui, que isso não vai ser muito uma aula, mas sim um debate, uma troca de conhecimentos, algumas experiências aqui sobre esse paradigma, tá? Então, eu vou querer que tenha esse feedback de vocês sobre essas experiências com alguns tópicos que vamos apresentar aqui em aula, tá ok? Inicialmente, o objetivo dessa aula, ela deve trazer alguns aspectos do machine learning na segurança de redes de computadores, relacionado à detecção de ataques de DDoS, port scanners, e outros tipos de ataques em redes de computadores. Inicialmente, vocês já tiveram duas aulas com o professor Adriano, voltado para essa área de redes de computadores, né? E a gente sabe que em redes de computadores, é, basicamente, não é uma. É um tipo de conexão que você consegue com o mundo externo, não é isso? Você está com o seu computador aqui ligado no seu provedor de internet, e esse provedor de internet, consequentemente, está ligado a outros provedores maiores, e todos eles estão interconectados nisso que a gente chama de redes de computadores, né? Que é um. Alguns dizem que é mundo sem lei, outros dizem que é um mundo infinito, porque são milhares, centenas ou até milhões de conexões ponto a ponto. Tem diversas formas de conexão, alguns protocolos de redes, eu creio que vocês já ouviram também isso nas aulas aqui com o professor Adriano. E a gente sabe que em todas as áreas, não só na parte da comunicação, mas também nas outras áreas fora de informática, como a área de direito, medicina, sempre tem algumas pessoas, alguns profissionais que têm alguma malícia, tem alguma forma de mal intencionar a forma com que ele conduz o seu trabalho, né? Tem alguns que têm o objetivo de prejudicar o outro indivíduo, certo? E não seria diferente isso na parte de computação, mas especificamente na parte de redes de computadores. E existem alguns ataques a serviços hoje existentes que fazem com que esses serviços, esses acessos fiquem temporariamente desativados ou indisponíveis, né?
como, por exemplo, alguns relatos históricos aí de empresas que sofreram ataques e perderam milhões de investimentos, milhões de dólares, perderam seu capital por meio desse ataque, né? E o intuito desse projeto do PET de vocês aqui é tentar criar um sistema inteligente para poder identificar quando o acesso a um sistema, a uma rede, ele é um acesso a um usuário comum, que vai apenas buscar um serviço, como, por exemplo, acessar uma pesquisa dentro do sistema particular, ou um ataque em específico, né? A gente sabe que quando é um ataque ou uma busca por um serviço, eles usam algumas características peculiares, mas a forma com que isso é feito é o que vai distinguir de um ataque, o que é um ataque, para um acesso comum de um usuário, beleza? E a gente vai entender um pouco como identificar isso, como fazer com que o computador identifique isso, beleza? E trazer também alguns exemplos reais sobre esse monitoramento em tempo real para esse bloqueio rápido, né? Porque o mais eficaz para um ataque é bloquear de forma imediata, né? O mais rápido possível, para que ele não agrave o desempenho do seu sistema. Afinal, um serviço, ele é hospedado em um servidor. E um servidor nada mais é que um computador mais potente que o seu, é claro. Mas, como a gente sabe, toda máquina tem um ponto de fraqueza. Então, os ataques a redes de computadores, eles buscam atingir essa fraqueza desse computador, né? Desse servidor, para que o serviço que está hospedado nele fique disponível para os usuários comuns, como nós, né? Que apenas fazer uma busca em um sistema, fazer um upload de uma imagem, enfim, fazer nosso trabalho comum como usuário de computador, beleza? E eu gostaria de trazer para vocês o que é machine learning. Primeiramente, a gente sabe que a palavra do momento é inteligência artificial, beleza? E dentro do que é inteligência artificial, é o mundo, temos algumas palavras-chave, e uma delas é o machine learning, que é um paradigma da inteligência artificial, ok? Trouxe uma breve definição aqui prática sobre o que é machine learning, para a gente entender de fato e fixar na nossa mente, e afinal somos profissionais da área de TI, e tem conceitos que devem ser o beabá, o arroz com feijão, que não pode sair da nossa mente quando nos é dirigida a palavra em relação a um assunto em específico. Um deles seria machine learning. Mesmo que você não seja da área de inteligência artificial ou da parte de dados, desenvolvimento de dados, mas a gente tem que entender o que é isso. Afinal, todo desenvolvedor, ou você que é apenas... Opa, pode falar, Tainá. Opa. Não, né? Opa, foi mal. Tranquilo. Então, a gente precisa entender esses conceitos, afinal, uma eventualidade, a gente pode reutilizar essas práticas, esses conhecimentos no nosso mercado, né? Então, a definição prática sobre o que é machine learning é sobre extrair conhecimento a partir de dados, não só código fixo. E eu trago algo mais além, que trata-se de um campo de pesquisa na interseção entre a estatística, a inteligência artificial e a ciência da computação, também conhecido como análise preditiva ou aprendizado estatístico. Nada mais é que o uso de métodos de aprendizado de máquina tornou-se, nos últimos anos, algo onipresente no nosso cotidiano como profissionais de TI. Desde recomendações automáticas de quais filmes vamos assistir, isso em vários serviços de streams, eventualmente vocês já utilizam algum, como Netflix, o próprio... vocês podem me ajudar aí nesses serviços de streams, também já utilizam esse paradigma de machine learning para poder recomendar você com base no que você já assistiu, com base em algum feedback que a própria plataforma lhe dirige para que você possa responder. Por exemplo, você assistiu um filme e ao final desse filme tem um questionário com 3 tipos de joinha. Vou trazer uma experiência própria quando eu assisto algum filme ou série na Netflix. Quando eu termino o episódio ou um conteúdo por completo, a ferramenta me pergunta: você gostou? Aí dá um joinha, né? Você não gostou? Aí um joinha
uma mãozinha para baixo. Você amou, aí 2 joinhas. Com base na resposta que você vai dar a essa pergunta, ele vai salvar na sua, no seu perfil aquilo, e com base nessa resposta, tem um modelo de aprendizado de máquina por trás e vai fazer algumas análises. Ele vai, meio que essa resposta que você dá ao Netflix, ele vai armazenar em uma base de dados, vamos ver isso mais para frente, e à medida que a gente vai respondendo isso, assistindo, consumindo conteúdo, ele vai montando uma base de dados. Quando uma base de dados estiver num nível já satisfatório para o modelo, ele vai saber o que de fato você gosta de consumir naquela plataforma, antes mesmo de você abrir. Quando você abre, ele já mostra aqui de cara os conteúdos que mais lhe atraem, beleza? Outro exemplo também prático é sobre comida. Que comida pedir ou quais produtos comprar. Quando eu falo isso, não é você ir no supermercado e vai ter alguém lá, não. É quando você está em alguma plataforma de entrega de comida, por exemplo, o iFood, ou outras plataformas que vendem comida, podem sim, e algumas que têm mais sucesso, que são mais utilizadas, são mais comuns hoje no mercado, utilizam esse aprendizado de máquina, onde salva suas respostas, seu tempo de tela, alguns parâmetros, algumas características que você permite alimentar o modelo, alimentar a sua base de dados, beleza? Do seu perfil, para que aquele sistema saiba de fato o que você gosta e exibir para você aquilo que de fato lhe atrai. Porque todo esse contexto do aprendizado de máquina nada mais é para vender, fazer com que você gaste mais tempo estudando quem você é, beleza? Então, o aprendizado de máquina, ele vai fazer com que, por meio de alguns gatilhos, algumas características de diversas áreas, não só de computação, mas outras áreas que você atua, vai fazer com que esses modelos aprendam quem é o usuário que vai estar ali utilizando. Então, a gente vai trazer esse aprendizado de máquina para a área de rede. Então, ele vai, basicamente, a gente vai construir um modelo que sabe identificar o que é um ataque para um serviço que está sendo solicitado por um usuário comum lá na nossa rede, beleza? Everton disse aqui, o próprio YouTube utiliza algoritmos de machine learning para te identificar os vídeos de acordo com o seu interesse. Exatamente, Everton. Então, a gente sabe que no nosso cotidiano, quando a gente está dentro das redes sociais, ou de qualquer tipo de serviço, esse paradigma de inteligência artificial, o machine learning, ele está ali entranhado no sistema para aprender com você como lhe oferecer o melhor serviço. Nath, disse aqui, o Instagram e outras empresas da Meta também tem uma alta coleta de dados, exatamente. A Meta Ô, Lucas, e vai dar até a pena ressaltar que inteligência artificial não é nada novo, né? Isso aí há 10, 15 anos atrás, as americanas já faziam isso, né? O varejo em si já fazia isso. O Instagram mesmo, ele não é uma ferramenta tão recente, é uma ferramenta antiga que já fazia isso, essa associação. O TikTok, quando surgiu, já surgiu fazendo também esse tipo de associação. Se você gostou do vídeo de gato, eu vou te mostrar um monte de vídeo de gato. Você vai passar o dia vendo gato. Então isso não é nada novo, né? Mas aí tá na moda agora, né? Todo mundo, isso muito por conta do chat GPT, né? Exatamente. Da IA generativa, né? Fez com que todo mundo passasse a conhecer e entender como é que as coisas funcionam por trás. Mas inteligência artificial e machine learning não é nada novo, né? E também muito por conta do hardware, né? Hoje é muito possível você processar um grande volume de dados a um custo muito baixo, né? Antigamente você tinha que investir muito dinheiro, comprar máquina, não conseguia fazer isso com a internet. Se fizesse isso era com a nuvem, e tinha que botar o seu cartão de crédito lá e gastar muito dinheiro. Hoje, como disseram aí, eu acho que foi $20, né? O chat GPT mais avançado, a versão paga. Então o custo é muito baixo, né, para você processar grandes volumes de dados. Justamente. Então, outro ponto aqui que dá para a gente abordar aqui é sobre a diferença entre programação tradicional e o machine learning, o aprendizado de máquina, né? Nessa parte aqui. Onde o machine learning ele usa algoritmos para entender o modelo. O modelo nada mais é que a lógica ou o padrão
que dá origem a um conjunto de dados para conseguir prever ou classificar novos valores. É exatamente o que a gente acabou de conversar aqui, né? Quando você lá na rede social ou qualquer serviço que tem um machine learning embutido no sistema para poder identificar padrões com base no feedback que você dá ao sistema. Por exemplo, no Instagram, ele só vai recomendar a você aquele tipo de conteúdo que você mais gasta tempo em comparação com outros tipos de conteúdo. Aquilo que você curte, aquilo que você comenta, aquilo que você reposta, que você encaminha para algum amigo seu do Instagram, isso dando um exemplo prático, né? Enquanto na programação tradicional, ela se baseia em definir cada etapa que o programa deve executar para obter um resultado, né? Então, basicamente, são regras codificadas manualmente, enquanto o machine learning, ele generaliza padrões nos dados, beleza? Então, até aqui, meio que a gente já conseguiu desmistificar essa parte do machine learning, que é um paradigma dentro da inteligência artificial, né? E dentro do machine learning também é outro mundo. Assim como a inteligência artificial é um mundo, os paradigmas também têm suas ramificações. E não poderia ser diferente com o aprendizado de máquina, né? Dentro do aprendizado de máquina, temos outros paradigmas, como podemos ver aqui na imagem ilustrada acima, dois maiores, que seriam os mais, como pode dizer assim, os mais bem-sucedidos, os mais conhecidos atualmente, que são mais utilizados, né? Que são algoritmos supervisionados e não supervisionados. Eu gostaria de trazer para vocês aqui, se vocês já ouviram falar dentro do machine learning, esses dois tipos de paradigma, né? Que seria um algoritmo de machine learning supervisionado, de um não supervisionado, a diferença entre um dos dois. Vocês já trabalharam com alguma dessas áreas? E aí, gostaria de ouvir de vocês, se vocês já ouviram falar desses dois tipos de paradigmas, né, do machine learning. Sim. Então, vamos lá. Entrando nessas duas áreas, né? Supervisionado e não supervisionado. Se a gente pensar de forma lógica, assim, sem ser... Vamos imaginar que a gente não é da área. Só da gente ouvir essa palavra, supervisionado e não supervisionado. Um paradigma é que tem um supervisor, um instrutor, um professor, temos diversos sinônimos para isso, beleza? E outro não tem um instrutor, um supervisor, beleza? Então, basicamente no machine learning existem esses dois maiores paradigmas, que são os mais conhecidos, que onde o supervisionado, basicamente, é um modelo que tem uma supervisão de um especialista, ou de um professor da área que ele está trabalhando. Vamos trazer um exemplo aqui para a nossa área, a área aqui desse projeto, né? Que é identificar possíveis ameaças a ataques dentro de uma rede de computadores. Quem seria o especialista, o instrutor, o professor para esse modelo? Para dizer ao modelo, isso aqui é um ataque, isso aqui não é, isso é um acesso comum. A gente sabe que para esses tipos de tarefas relacionadas ao supervisionado, a gente tem que ter uma entidade que seja especialista naquilo, né? Então, quem seria essa entidade especialista voltada para a área do nosso PET aqui, que é visando esse modelo de identificação de ataques em uma rede? Quem seria o especialista que poderia nortear ao modelo o que é um ataque ou não? Seria os funcionários lá da QoS, os técnicos, os analistas de sistema, os administradores de redes, o pessoal do SOC. Assim como a minha pesquisa na área voltada para a área da saúde, de pesquisa, né? Ela tinha como o paradigma de um modelo supervisionado, tinha como especialista uma entidade da área, no caso um médico, um doutor especialista, né? Assim também se encaixa para a área de redes. Então, todos esses profissionais da área de rede de computadores que podem identificar com detalhes, de forma minuciosa, o que é um ataque de um acesso comum de um usuário, a gente consegue alimentar, ensinar para esse modelo de aprendizado de máquina, o que é um ataque do que é um acesso comum, né?
Então, esse especialista, ele vai alimentar uma base de dados, beleza? Algo parecido com uma tabela de um Excel, ou qualquer tipo de ferramenta que trabalhe com planilhas. Ele vai ensinar para ele o que é um ataque com base em várias características e rótulos, né? E a outra área é o não supervisionado. O não supervisionado, como o próprio nome já diz, ele não tem um supervisor, ele não tem um especialista. Então, são trabalhos que exigem mais do desenvolvedor, beleza? No caso, nós que vamos criar esse modelo, pois ele vai atuar com base de dados que não recebem a rotulação da camada de saída. Basicamente, o especialista nada mais é que uma coluna na nossa base de dados. Quando o paradigma de machine learning é um modelo supervisionado, o especialista nessa base de dados é uma coluna que diz o seguinte: é ataque ou não é? Que é o que a gente chama de camada de saída. Quando a gente analisa uma base de dados de um modelo supervisionado, ela vai ter várias linhas. Cada linha, ela significa uma amostra, beleza? Vamos imaginar uma planilha aqui. Então, cada linha é uma amostra e cada coluna é uma característica. O modelo, ele tem como intuito aprender a identificar um ataque com base nas características, com base nas colunas daquela amostra, beleza? E vai ter uma coluna específica no final dela, já que é um supervisionado, então ela vai ter uma característica que recebeu de um especialista para dizer que aquilo é um ataque ou não é um ataque, beleza? Então, essa coluna a gente vai remover temporariamente da nossa base quando for passar para o modelo para dizer para ele o que é um ataque e o que não é, com base no processo de criação desse modelo. A gente vai entender a parte mais para frente, porque a gente tem que remover essa coluna durante o momento de treinamento desse modelo, né? E o supervisionado, ele é bem parecido com o não supervisionado, desculpe. Ele é bem parecido com o supervisionado, só que sem esses dados rotulados. Quer dizer, é uma base de dados onde a gente não tem a característica de dizer ao modelo o que é um ataque e o que não é. Então, ele é mais difícil de ser desenvolvido porque a gente vai ter que procurar padrões ali naquela base para poder, por meio do modelo, ele identificar o que é um ataque e o que não é. Então, ele é mais difícil, mas acaba sendo também um dos paradigmas também que são mais eficazes, né? Mesmo sendo mais difíceis, mas os métodos eles acabam sendo também eficazes, assim como modelos supervisionados, né? E dentro dos supervisionados e dentro dos não supervisionados temos outras ramificações. Seguindo a lógica a sequência do supervisionado, nós temos modelos de classificação e regressão. Ó, Valentim, isso aqui, dentre os algoritmos existentes para machine learning supervisionados, qual o mais adequado para identificar ataques, visto que cada um dos algoritmos tem suas vantagens e desvantagens. Beleza, chega no momento exato agora, Valentim, vamos lá. Vamos supor que vamos já adotar o modelo supervisionado. Por que o modelo supervisionado? A gente acabou de responder, porque a gente já tem um especialista. Além do nosso professor Adriano, que é da área de redes de computadores, nós temos também uma empresa, a QoS, não é isso, professor? Você vai confirmar aqui, que são especialistas. Isso. Que são especialistas para nos dizer o que é um ataque do que não é, do que é um serviço comum de um usuário, beleza? Então, a gente já sabe que a gente vai cortar aqui no meio esse paradigma, esse machine learning aqui e entrar para o lado da esquerda. Então, ele deve ser um modelo supervisionado. Agora, qual desses dois ele será? É um supervisionado de classificação ou é um supervisionado de regressão? Vou responder essa pergunta para vocês de forma bem clara. Quando a gente entra aqui nessa ramificação do supervisionado, ele vai classificar e outro vai regressionar. Vamos botar esse termo aqui. O classificar, ele é encontrar uma classe. Basicamente, vai fazer o modelo, ele vai dizer, com base nas características, nas colunas dessa base de dados, se aquela amostra, aquela linha, é da classe de ataque ou se é da classe de serviço comum. Vamos botar esse segundo assim. É um ataque número 1. Assim, vamos dizer que seja uma saída binária, né? Se for um ataque, ele vai ter como conteúdo daquela célula
o número 1. Se não for um ataque, ele vai colocar como 0. Então, são duas classes aqui, é ataque ou não é, né? Agora, na regressão, o modelo ele vai ter como saída um valor. Não necessariamente se é 1 ou 0. Lucas, mas tu deu o exemplo de 1 ou 0. 1 ou 0 é um valor, beleza. Mas a gente está trabalhando aqui com classes, onde a saída desse modelo ele vai dizer se aquele tipo de acesso ao sistema é um acesso para ataque ou um acesso para serviço. Onde a regressão seria ter como uma saída para aquela amostra se é um valor numérico. Como podemos ver aqui nos exemplos de trabalhos para regressão, seria previsão de vendas, previsão de preços, previsão de níveis do rio. Para classificação, temos aqui detecção de fraudes, que é algo meio que paralelo com o que a gente vai tentar desenvolver aqui, reconhecimento facial, identificação de tumores. Então, meio que eu acho que eu consegui responder essa tua pergunta aqui, né, Valentim? Ô Lucas, eu também entendi que a pergunta dele é direcionada a qual algoritmo utilizar. E assim, talvez a resposta tem que testar, né? Você vai pegar os algoritmos, porque isso depende muito do dataset, né, da base de dados que você tem. Então, isso depende da forma que ela foi construída. Isso aqui. Então, o algoritmo de fraude, como o professor acabou de falar, né? Temos que fazer um levantamento de informações. Eu não vou dizer a você que tem um modelo, vamos dizer aqui, o KNN, que é um modelo de machine learning, que ele pode ser tanto utilizado para classificação quanto regressão, que ele é o melhor de todos. Não, depende. Na área da inteligência artificial, nunca tem algo exato. Sempre é algo que mais se aproxima do que você precisa, beleza? Então, a gente tem que procurar algoritmos que mais nos satisfaz em questão do trabalho que a gente está tentando resolver, beleza? Então, existem diversos algoritmos que podem ser úteis para essa parte de detecção do nosso projeto, mas também tem outros que não são tão conhecidos, mas porventura poderiam ser utilizados, entende? Então, cada modelo tem um tipo de trabalho para poder fazer, para poder identificar se aquilo é um ataque ou não. Então, vai depender muito da forma que ele trabalha. Então, a gente tem que testar sempre vários modelos e ver, por meio da análise, das métricas que a gente tem como resultado desse modelo, para saber se aquele modelo vamos dizer assim, é o mais útil para nosso projeto, para nosso trabalho ou não. Então, passando aqui, mas também não existe apenas esses dois tipos, o supervisionado e não supervisionado. Temos aqui alguns outros que não são tão conhecidos, mas são utilizados na área do machine learning, que são Ô Lucas, pode falar. Só para assim, tentar explicar e você diz se é por essa linha ou não. Por exemplo, regressão, a gente poderia dar como exemplo um funcionário que historicamente, né, ou seja, de forma antecedente, eu tenho os dados de que ele sempre trabalha, sempre se loga no computador dele durante o horário comercial, de segunda a sexta, de 8 às 18 horas lá do dia. Aí beleza, eu tenho esse conjunto de dados, aí de repente o login daquele usuário se loga no final de semana. Então, com base naquele histórico, eu sei que algo mudou, que algo está diferente do normal. Então, o meu algoritmo ele vai subir um alerta, vai dizer, isso aqui é diferente do que acontecia antes. Já na classificação, eu tenho, por exemplo, um conjunto de IPs, que esses IPs eles são maliciosos. Então, se as tentativas de acesso são utilizando IPs que não estão nessa base de maliciosos, deixe passar porque é o normal. Mas se um dos IPs que já foi historicamente detectado como uma tentativa de ataque fazer um acesso, alerte, ou seja, classifique como um ataque. Seria mais ou menos essa diferença entre classificação e regressão? Perfeito. Exatamente nessa linha aqui. E o não classificação também, que eu acho que é o que tu vai explicar agora, você não diz, mas ele tenta fazer uma separação. Então eu pego e mostro a ele, isso aqui é uma bola de futebol, isso aqui é uma cadeira, isso aqui é uma mesa, isso aqui é um carro. Certo. Aí eu dou uma bola de vôlei. Aí eu digo, isso aqui é o quê? Aí ele vai dizer, isso é muito diferente de uma cadeira, muito diferente de uma mesa, muito diferente de um carro. Mas pelo formato parece ser uma bola. Então eu vou deixar ela junto com as bolas. Isso
segue essa linha. E tem alguns modelos também que seguem essa linha, que a gente vai, tipo assim, podem parecer bem semelhantes com esse tipo de ilustração que o senhor trouxe. Mais para frente vou mostrar aqui, que é o modelo de KNN, né? K-Neighbors, K-Nearest Neighbors, que é K vizinhos mais próximos, né? Aí dentro desses paradigmas do Machine Learning, temos também o semi-supervisionado, o aprendizado por reforço e o aprendizado por transferência. São paradigmas que não são tão conhecidos como esses dois maiores, o supervisionado e não supervisionado, mas têm seu local de fala e também de atuação na área do Machine Learning, né? O semi-supervisionado, eles são mais voltados para... Voltados não, né? Ele tem o seu objetivo como um modelo, quando o modelo ele é treinado com um conjunto de dados que contém tanto exemplos rotulados do supervisionado, quanto também amostras não rotuladas. Então, ele meio que é um pedaço, ele possui uma base de dados com amostras rotuladas e não rotuladas. Então, o modelo semi-supervisionado, ele vai estudar e aprender nessa base com as amostras rotuladas, e quando surgir uma amostra não rotulada, com base que ele aprendeu acima, que são as rotuladas, ele vai poder identificar alguns padrões para dizer se aquela amostra não rotulada, qual é o rótulo dela. Não sei se vocês conseguiram entender. Vamos imaginar que a gente tem uma planilha, beleza? Para alimentar esse modelo, para ensinar para ele por meio desse modelo. E temos diversas amostras, né? Diversas linhas. Cada amostra tem suas características e na camada final, vamos supor, na última coluna, que seria a camada de saída, para dizer de fato se aquela amostra é, por exemplo, um ataque ou não. E temos outras, vamos supor, na primeira e segunda linha, temos as duas amostras rotuladas, se diz se é um ataque ou não. Mas na terceira, essa amostra não possui o rótulo. A base não nos diz se aquela linha é de um ataque ou de um serviço comum, beleza? De um acesso comum, melhor falando. Então, o modelo ele vai aprender, identificar alguns padrões das características e vai ver a última característica, que é o rótulo final, né? Fazer se aquela amostra é um ataque ou não. Aí, por meio dessas duas, ele vai identificar, vai traçar um padrão para a terceira linha, para a terceira amostra, a qual não possui um rótulo de saída. A gente não sabe, a base não nos diz se aquela amostra é um ataque ou não, beleza? Então, o semi-supervisionado, ele vai estudar com as amostras que têm rótulos, e quando surgir alguma amostra sem rotulação, ele vai tentar traçar características comparando as amostras que têm o rótulo com as que não têm, e vai trabalhar nessa linha, beleza? E no aprendizado por reforço, é algo que segue a abordagem que se baseia no conceito de recompensa e punição. É mais voltado para a área de jogos, robóticas e sistemas de recomendação dinâmicos. Por quê? O algoritmo ele aprende por meio da interação com o ambiente dinâmico, onde ele executa ações e recebe recompensas ou punições com base no seu desempenho. Então, se o modelo ele aprende na primeira época, na primeira interação, ele consegue acertar, beleza? Então ele recebe uma recompensa. Então, beleza, o modelo vai entender que está no caminho certo. Mas se caso a próxima iteração ele erre, ele vai receber uma punição. Então ele vai meio que tentar entender qual a diferença entre as duas interações. Porque ele acertou, recebeu uma recompensa, e na outra ele recebeu uma punição. Quais são as características, quais são os padrões para que ele sempre receba recompensas ao invés da punição, beleza? E temos também o paradigma de aprendizado por transferência, que ele é mais utilizado no reconhecimento de objetos com poucos dados, no diagnóstico médico assistido e NPL, que são os modelos de linguagem natural, certo? Os famosos chatbots, até mesmo
o próprio ChatGPT ele se encaixa nessa parte do NLP, beleza? Então, o aprendizado por transferência, ele envolve o uso de conhecimentos aprendidos em uma tarefa para auxiliar outra tarefa relacionada. Eu trouxe para vocês aqui nas guias trabalhos, trabalhos onde eu e minha equipe de pesquisa, a gente utilizou esse paradigma de transfer learning, que é o aprendizado por transferências. No Congresso Nacional Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação, a gente utilizou esse paradigma para desenvolver 3 modelos de aprendizado de máquina. O primeiro, ele utilizando redes neurais convolucionais para a detecção de rachaduras em obras de construção civil em tempo real, beleza? Então, nesse primeiro modelo, a gente tem um mecanismo que ele identifica, por meio da visão computacional, quando uma superfície tem alguma rachadura. Indo para a segunda pesquisa, a gente tem algo também entrado nessa lógica do transfer learning, mas dessa vez a gente pegou uma tarefa que ele já iniciou lá na detecção de rachaduras, mas agora voltado para a detecção de bovinos em tempo real. Beleza? Pode parecer até soar com algo na mesma lógica, só que são tarefas diferentes, mas relacionadas, que é mais a identificação, a detecção de entidades, de objetos, de animais na visão computacional, por meio da visão computacional, né? Então, o segundo modelo que a gente utilizou, o Transfer Learning, foi para identificar e detectar bovinos em tempo real. E a terceira foi utilizando a mesma linha, só que agora para a detecção de equipamentos de proteção individual, passando para o modelo imagens para que o modelo ele possa identificar quando um profissional da área de construção civil ou de mais áreas, se aquele trabalhador está usando de forma correta ou não o seu equipamento de proteção individual, né, seus IPIs. Então, esse método de transfer learning, ele segue essa linha de, por meio desse aprendizado para um trabalho específico, a gente consegue aproveitar os pesos, aproveitar o que ele já aprendeu para outro tipo de trabalho, só que relacionado, beleza? Então, segue essa linha aí, onde o modelo pré-treinado, em uma grande quantidade de dados, pode ser ajustado para resolver um outro problema específico com um conjunto de dados menor, beleza? Então, ele satisfaz essa obrigatoriedade, né? Aí vamos voltar agora para a parte de aplicações reais do Machine Learning, que são, para essas aqui, não apenas essas, mas também outras áreas de aplicações, mas as mais utilizadas atualmente são na segurança cibernética, que é o intuito desse projeto. Temos na saúde, que foi a minha pesquisa, certo? Temos também para a área de finanças e visão computacional, que foi o trabalho que eu utilizei, que eu exibi aqui para vocês. E a aplicação em segurança da informação, onde temos aqui alguns trabalhos reais para essa área de machine learning, que são sistemas de detecção de intrusão, IDS, análise automática de logs e mitigação proativa de ameaças. Essas são algumas aplicações reais voltadas para a área da segurança da informação. Agora vamos para a parte onde a gente vai entender um pouco sobre o ciclo de desenvolvimento do machine learning. Temos aqui essas seis etapas, e eu creio que melhor que um modelo, a pergunta que mais se encaixaria para aquela que o Valentim fez não seria qual seria o modelo qual seria o algoritmo mais eficaz para o trabalho que a gente vai utilizar, mas sim qual é a base de dados. Se a gente conseguir uma base de dados que esteja bem tratada, onde as amostras possuem características com valores exatos, sem valores faltantes, ou valores fora de padrão, a gente vai ter um modelo que vai ter, sim, uma taxa de acerto muito grande, já que a forma que a gente ensinou para ele foi a forma mais correta. Então, basicamente, a instrução, a forma que a gente deve passar para o modelo, o que é que a gente deve passar para o modelo, para que ele possa aprender durante a primeira etapa aqui, a coleta e a preparação dos dados. Quando a gente pega uma base de dados, é importante a gente poder identificar, antes de passar para o modelo, como é que está organizado essa base de dados.
Existem alguma amostra com valores faltantes? Existe alguma amostra com valores fora do padrão, quando a gente analisa ele como completo? Essa base de dados possui uma característica, uma rotulagem, para saber se a gente vai ser um modelo supervisionado ou não supervisionado? Será que a gente possui essa feature, essa característica que nos diz se aquela amostra é ou não uma ameaça, um ataque ou um acesso comum? Então, no ciclo de coleta e preparação de dados, é o primeiro passo no nosso projeto, que a gente vai coletar registros de tráfego de rede para poder incluir como informações, como pacotes recebidos. Por exemplo, número de conexões simultâneas e também de requisições, né? Indo para o segundo momento agora, que seria a escolha do modelo. Na escolha do modelo, não é buscar o melhor, mas sim o que mais tem a ver com o trabalho que a gente está buscando. Por exemplo, com os dados prontos, o próximo passo é escolher o modelo adequado. Então, para problemas de classificação, como é o nosso, identificar se um tráfego é um ataque, DDoS ou um scanner, ou normal, por meio de modelos como árvore de decisão, random forest, KNN, são ótimas opções para a gente iniciar esse modelo, né? Mas você não precisa ficar restrito a esse modelo. Vamos supor que você inicie o modelo, mas eu iniciei agora, não posso trocar, não. Você pode trocar, você pode trabalhar com modelos paralelos, beleza? E por meio desses modelos, cada um vai ter uma taxa de acerto uma diferente da outra, mesmo utilizando a mesma base de dados. Seguindo aqui na etapa do ciclo, temos a parte do treinamento, né? Depois que a gente escolhe o modelo e a gente precisa treinar esse modelo usando a base de dados coletada, né? O treinamento nada mais é do que mostrar para o modelo vários exemplos de dados de entrada e as respostas corretas para ele, né? Que seria aquela característica de cada amostra, se ela é um ataque ou é um serviço, um acesso normal, beleza? Então, no nosso caso, vamos dividir os dados em treinamento e teste. O modelo ele aprende com o treinamento e é avaliado no teste, para não viciar nas respostas. Isso é, quando a gente treina ele, a gente vai separar a nossa base e a gente vai separar em 3 porções. 60% para treinamento, beleza? 20% para testes e 10% para validação. No treinamento, a gente vai poder fornecer uma quantidade X, vão fornecer 60% da nossa base, das amostras da nossa base, rotuladas. Então, o modelo ele vai aprender cada amostra e identificar padrões nessas amostras e quais são os rótulos por meio desses padrões, beleza? Na parte de teste, a gente vai pegar os 20% da base de dados e vai retirar esses rótulos e vai deixar o modelo testar o que ele aprendeu. E aí, isso aqui é o quê? Um ataque ou é normal? Esse acesso a esse sistema é um ataque ou é normal? E ele vai receber uma validação com os 10%, que são aquela porção da nossa base de dados que foi retirada durante essa etapa anterior de treinamento, né? Para que o modelo ele não decore, ele não vicie nas respostas. Porque se ele decorar, ele vai ter acerto 100%, porque ele já sabe quais são as amostras dentro daquela base. Mas isso tem um problema. Quando ele pegar uma outra base, uma outra amostra que não esteja no conjunto de dados passado para ele vai enviesar, ele não vai poder identificar para você, não vai saber dizer se aquilo é um ataque ou não, né? Pode falar, professor? Ô Lucas, o treino é 60% ou 70%? Ó, eu gosto de trabalhar, a gente adotou no meu grupo de pesquisa, adotar essas 3 divisões. Por quê? Em 60%, e até em outras literaturas corroboram isso, que 60% em comparação com 70% é bem abaixo, mas a gente ganha também em performance para as outras 2 áreas, que seria o teste e principalmente a validação. Antes, era comum a gente usar 70% para treinamento e 30% para teste. E como é que faria a parte da validação? Meio que a gente teria que buscar fora. Então, a gente pega a base de dados, divide em 60% para treinamento, 20% para teste, e a validação a gente vai remover essas amostras que são destinadas para a validação quando a gente for passar essa base para o treinamento. O modelo ele tem algumas funções
que eu vou mostrar para vocês, beleza? Talvez agora ou talvez na próxima semana, mas vou deixar como tarefa de casa para vocês estudarem aqui com os sites que eu vou passar. Ele vai poder separar o que é teste do que é treinamento, beleza? Ele vai reparticionar Lucas, eu só fiquei dentro da na dúvida função, porque sobrou 10% aí, porque sobrou ficou 10%. 60%, Então, isso. 20 Esse 10. 10% é o que a gente vai passar para ele na hora da predição, para a gente saber se de fato o modelo ele aprendeu ou ele só decorou. A gente tem dois problemas aqui, que é o overfit e o underfit, né? Que a gente vai entender isso lá na parte do tratamento, que é a segunda aula em relacionado a isso, né? Quando a gente passa a base de dados, a gente corre o risco de que o nosso modelo ele decore. A gente não pode deixar que o modelo decore de jeito nenhum. Por quê? A gente só decora aquilo que a gente sabe. A gente não vai aprender aquilo que a gente nunca viu. E a gente não quer que o modelo ele decore aquela base. Ele quer que ele aprenda para que, quando receber algo parecido, mas sem ser a mesma amostra, ele consiga desenrolar, ele consiga trabalhar e poder dizer se de fato aquilo é um ataque ou é um acesso normal com a maior taxa de acerto possível. E não decorar as amostras presentes na base de dados e quando receber uma amostra que não existe e nunca foi passada para ele, não vai saber identificar das duas. Então ele vai sim, o modelo vai dizer se é um ataque ou não, mas a sua taxa de confiança vai ser muito baixa. Isso quer dizer o quê? Ele até vai dizer se é um ataque ou não, com base nas amostras que ele aprendeu, que ele decorou. Mas se ele pegar uma amostra diferente do que foi passada para ele, ele pode até dizer se aquilo é um ataque ou não, mas a confiança desse modelo vai ser enviesada. Isso quer dizer que ele vai prever, mas ele não vai acertar. Ele vai dizer, sim, que aquela amostra pode ser um ataque. É basicamente sim. O modelo vai pensar e vai dizer que aquilo é um ataque, mas de fato não é um ataque, mas sim um acesso normal. Só que ele decorou alguns padrões presentes nas amostras passadas para ele durante a parte do treinamento. Mas se ele decorar aquelas amostras, quando a gente receber outras, talvez algumas características dessas amostras, algumas dessas colunas, possam parecer com as que estão lá presentes. Então ele vai decorar e dizer, se isso aqui é a amostra e possui algumas características dessa amostra que são parecidas com a que eu tenho aqui, que eu decorei, então eu acho que isso aqui é um ataque, com base na quantidade que eu aprendi, na quantidade que eu decorei. E a gente não quer que o modelo ele decore, mas sim que ele consiga distinguir o que é um ataque do que não é, e que isso tenha uma alta porcentagem de acerto, uma alta acurácia, que é uma das métricas que a gente tem para poder validar se de fato esse modelo ele tem uma alta taxa de acerto nessas amostras que são passadas para ele ou não, né? Que seria a questão do underfitting e o overfitting que a gente vai estudar na próxima aula, junto com a parte de tratamento de dados, né? Para entender por que é necessário a gente preparar esses dados e como isso influencia na parte das métricas, né? Como isso influencia na avaliação do modelo, que é essa quarta etapa, né? Depois que a gente treina, a gente vai ajustar vai ter uns ajustes, mas a avaliação do modelo é quando o modelo é treinado, ele vem para o momento de ser avaliado. E cada modelo ele possui diversas métricas. As mais conhecidas dos modelos são a acurácia, beleza? A precisão, o recal e o F1 scores. A acurácia é o valor de acerto que ele teve com base no valor, na quantidade de amostras. Vamos supor que a gente tem 1.000 amostras e o valor acertou 900 dessas amostras, e as outras 100 ele não conseguiu identificar. Ele disse o que era, mas de fato não era. E a precisão é um cálculo por meio dessa acurácia feita, certo? Então, dos 1.000, ele acertou 900. A precisão é quantos por cento do que ele disse que era, e de fato era, das amostras, né? Quando ele recebeu uma amostra e disse que aquela amostra era um ataque, e de fato aquela amostra era um ataque ou não, né? A matriz confusa. Pode repetir? Principal, a diagonal principal na matriz de confusão, né? Que vai indicar os valores realmente consistentes. Justamente, que é a matriz, né? A gente vai ter essas partes de
checagem de avaliação na próxima aula, porque o tempo já está bem corrido aqui, são diversos parâmetros aqui para a gente analisar. Então, na próxima, a gente vai conseguir mitigar tanto a parte da preparação dos dados, da base de dados, quanto da parte da avaliação do modelo, né? Passando agora para o ajuste dos parâmetros, né? Se a avaliação indica que o desempenho pode melhorar, entramos nos ajustes dos parâmetros, que são algumas configurações mais minuciosas de cada modelo para a gente tentar aumentar a quantidade de acurácia desse modelo, né? Vamos fazer alguns ajustes com base na tarefa que foi designada para esse modelo e como conseguir encontrar padrões nessa base de dados, né? Então, aqui a gente vai modificar alguns parâmetros esses como uma função, onde recebe vários parâmetros, né? Então, todo modelo ele tem alguns hiperparâmetros para poder serem ajustados para conseguir identificar com mais exatidão os padrões nessa base de dados e poder comparar esse padrão e a camada de saída de cada amostra, beleza? Vamos supor que na amostra 1 tem um padrão que o modelo identificou e esse padrão, toda vez que esse padrão é seguido, a camada de saída, o rótulo dessa amostra é um ataque. Então, ele vai poder fazer comparação com outras amostras, beleza? Com outras linhas. Então, ele vai entender, nessa primeira linha aqui tem esse padrão, e nesse padrão, toda vez que aparece no modelo esse padrão, ele é classificado, ele está na base de dados rotulado como ataque. Então, ele vai estudar e ver que em todas as amostras que seguem esse mesmo padrão, ele sempre vai ser, ou melhor, a maior frequência de encontro é que sempre vai ser um ataque. Não sei se vocês conseguiram entender essa ilustração que eu trouxe para vocês, né? E na predição, por fim, onde o modelo, quando é bem treinado e ajustado, a gente aplica ele com dados novos, né? Que seria aqueles 10%, professor. Na predição, a gente vai passar para o modelo prever com os dados que não foi de jeito nenhum passado para ele, nem na parte do treinamento, nem na parte do teste. São os 10% daquele valor da base de dados. A gente divide 60, 20 e os 10% a gente passa para a predição. Para que o modelo ele consiga, de fato, que a gente consiga, de fato, validar esse acerto do modelo, né? Passando para ele dados que ele nunca viu. Ele vai ter que estudar padrões baseados nas amostras que foram passadas para ele no treinamento e também na parte dos testes, né? Mas na predição são com dados totalmente novos, né? Isso, não. Isso, 70, 20, 10. Isso, eu acabei confundindo aqui 60, né? 70, 20, 10, exatamente, Everton. Valeu aí pela correção aí. Então, a divisão, antigamente a gente passava por 70 e 30, mas agora, nessa parte da predição, é interessante a gente separar um valor da base de dados para que o modelo não tenha acesso a esses dados. Então, a gente permite entregar 70% para a parte do treinamento, 20% para teste e os 10% que não foi visto pelo modelo ainda, a gente vai passar para esse modelo na parte da predição. Então, finalizando aqui, pessoal, a gente, para poder validar algum desses conceitos vistos aqui, uma vez que todos já tenham tido alguma experiência com a parte do machine learning, chegou o momento de a gente construir um modelo. Só que é um modelo um pouco mais simples, não é nada fora do comum. Vai ser algo bem simples, de fato. Eu passei para o professor essa apresentação, então depois da aula aqui vocês podem ter acesso a ela, para vocês revisarem alguns desses conceitos. E nessa apresentação, no último slide, nesse botão aqui, a gente tem o link para a atividade que está lá no nosso Classroom, que eu vou mostrar aqui para vocês. E tem alguns materiais de apoio que foram úteis para a construção dessa apresentação, beleza? Que é o livro de Introdução ao Machine Learning, um dos livros, né? Existem diversos livros, e esse aqui é de construção da comunidade de inteligência artificial, então é um livro bastante utilizado e uma indicação minha, beleza? Para que vocês possam estudar por fora, porque são apenas 2 aulas e Machine Learning é um mundo, então precisam que vocês estudem por fora para que na segunda etapa desse projeto vocês possam entrar com o pé direito e poder identificar
alguns detalhes que vão fazer a diferença, beleza? Eu recomendo muito para vocês. E outro Vamos deixar aqui é o acontecer. Scikit-Learn, que é um site onde possui diversos algoritmos de machine learning, deep learning, toda essa área Então deixa que eu da pego amanhã. inteligência Então deixa que eu pego artificial, né? amanhã. Por meio desses algoritmos. No Scikit-Learn, ele tem diversas bibliotecas, diversas aulas sobre classificação, regressão, clusterização, que são outras áreas do machine learning, beleza? Enfim, ele tem não só parte do machine learning, mas também como deep learning. Meu Então, filho, eu recomendo muito faça que isso. vocês fuçem nesse material de apoio, porque vai fazer uma diferença enorme e vai ajudar também na execução da atividade. A atividade que eu vou passar para vocês aqui, ela se encontra lá no GitHub, no Classroom. Deixa eu passar aqui. Só um momentinho, pessoal. Bom, é mais ou menos o seguinte, vocês vão, com base nesse ciclo do Machine Learning e toda a aula que a gente entendeu aqui, a gente vai construir um modelo simples de Machine Learning para detectar o tráfego de rede normal ou ataque. Nessa atividade, vamos simular todo o ciclo do desenvolvimento do Machine Learning. Eu construí a gente vai ter uma base de dados. Base de dados é esse aqui, ó. Todo esse data aqui. Isso aqui é um dataset simulado, beleza? Essa é uma simulação de um dataset. Vocês podem ver aqui que tem as camadas, temos as amostras, e cada amostra tem as suas features, as suas características, beleza? E temos a camada de rotulação. Então, é um modelo de classificação, porque já foi passado para vai ser passado para o modelo se aquela amostra é um ataque ou não, certo? Então, como a gente pode visualizar aqui no data frame, temos as amostras, beleza? Que são as linhas, e as features, ou características, que são as colunas, beleza? Então, temos aqui 8 amostras, e dessas 8 amostras, cada uma possui 3 características, né? Com conexões ativas, pacotes por segundo, e a camada, a feature, que diz se aquela amostra é um ataque ou não. 1 representa que não é um ataque, que é normal, um acesso normal, e, quer dizer, 1 é um ataque e o 0 é um acesso normal, beleza? E aqui eu deixei para vocês como uma forma de como seria o ciclo dessa etapa de construção desse modelo, né? Onde a gente vai preparar os dados. Ó, temos aqui até alguns passos comentários para facilitar vocês, né? Vamos separar as colunas de X e a de saída, onde X são as entradas. Então, a gente sabe que as entradas são as características que o modelo vai ter acesso para poder as características de cada amostra, que o modelo vai ter acesso, e a Y é a camada de saída, ou seja, é a camada onde possui o rótulo, para dizer se aquela amostra é, de fato, uma classe, a classe que a gente tem como alvo ou não, né? Para mostrar para o modelo que a classe da amostra 0 é um ataque ou não. A gente pode visualizar aqui no data frame que ela não é um ataque, porque ela tem como valor 0, e 0 representa normal. É isso? A gente divide essa base de dados em treino e teste por meio do Train Test Split, que é um algoritmo presente lá no Scikit-Learn que vai fazer isso de forma automática. Então, você não vai precisar se preocupar em fazer manualmente essa base de dados, mesmo que ela seja pequena, que a gente consegue fazer isso com essa base, mas imagine que essa base de dados tivesse centenas de amostras. Seria inviável para você separar aquelas porcentagens 70, 20 e 10 manualmente. Então, esse algoritmo ele vai fazer essa separação da base de dados em training, que são a parte para treinamento, teste, que são os 20% da base de dados, fazendo uma separação de cada um, tá ok? Esse random state é uma semente para a gente sempre conseguir replicar os valores sempre que a gente for reiniciar o sistema, sempre que for executar, ele sempre vai pegar as mesmas amostras. Por exemplo, quando a gente executa primeiro
o algoritmo, o modelo, que ele divide a base de dados em 70, 20, 10, as mesmas amostras que ele pegou na parte de treinamento, ele não pode misturar com a parte de teste e, consequentemente, de fato, nenhum pode misturar com a parte de validação, beleza? Então, as mesmas amostras que ele dividiu para treinamento, vai ficar para treinamento, mesmo que a gente rode novamente. Os 20% de teste sempre vão ficar ali, mesmo que a gente execute novamente, beleza? E os 10%, consequentemente. Tá, ok? A gente vai também escolher e treinamento do modelo. O modelo que a gente vai utilizar é o KNN. Alguns dos colegas aqui presentes que também estudam comigo já conhecem esse modelo, mas é um modelo bem simples de classificação, onde ele se baseia nos vizinhos mais próximos. Isso é o quê? Ele vai classificar cada amostra com base no que a gente visualiza. Ele trabalha com a distância euclidiana. O que isso quer dizer? Imagine um gráfico, beleza? Um gráfico de dispersão, onde cada pontinho desse gráfico representa uma amostra. E a gente sabe que tem amostras que se parecem bastante. Então, as amostras que não são ataques, elas possuem características comuns entre elas, assim como as que não são ataques possuem entre si. Então, os vizinhos mais próximos, esse modelo de KNN, o que é que ele quer dizer? Ele vai identificar quando uma nova amostra for levantada ao modelo com base nas suas características. Então, se as características se aproximam mais de uma amostra que se pareça com um ataque ou com não ataque, essa amostra vai ter uma proximidade maior com base nessas features. Isso quer dizer que, se uma nova amostra dentro dessa base de dados, que é nesse caso aqui, a gente levantou essa base de dados e possui essas features aqui, se essas features se aproximarem, forem iguais a uma amostra que tem como rótulo um ataque, ela será uma amostra de ataque. O modelo do KNN, ele vai conseguir visualizar isso e passar para você na parte da predição, beleza? Não sei se todos aqui entenderam, mas é um trabalho bem simples e também vocês podem pesquisar nas diversas plataformas aqui sobre o KNN e exclusivamente já trouxe no material da apresentação tanto o livro, que ele apresenta o que é o Machine Learning, o que é inteligência artificial, e também ele apresenta esse modelo, o KNN, assim como também aquele site do Scikit-Learn, que ele mostra exemplos de utilização do KNN, como resolver alguns possíveis erros que vocês possam encontrar aqui. Então, tudo que vocês possam precisar para desempenhar esse trabalho, vocês já vão ter acesso, beleza? O Everton disse aqui, ó. Inclusive, é a principal biblioteca utilizada para Machine Learning, junto com a biblioteca Pandas. Exatamente. Outra biblioteca muito importante é a Pandas, como eu utilizei aqui, que é uma biblioteca do Python, que ela é essencial para trabalhar com esses dados, com essas informações de tabulação, com essas informações, com esses dados de planilhas, beleza? Então, a gente vai poder repassar os dados, colocar em colunas, em amostras. Então, toda essa parte voltada para tabulação, a gente vai utilizar a biblioteca Pandas, beleza? E é isso, pessoal. Temos aqui abaixo também o gabarito da atividade. Então, após a sua conclusão dessa atividade, você pode comparar no gabarito aqui. Deixa até uma frase aqui. Abra somente após a conclusão. Lembre-se que no aprendizado, o que realmente importa é a prática e não a aplicação do conhecimento. Os resultados virão como consequência, beleza? Então, basicamente, você vai analisar essa base de dados, beleza? Você vai preparar os dados, separar ela em X e Y, que são variáveis, beleza? Onde X corresponde às colunas de conexão ativa e pacotes por segundo, e a Y é a feature final, que vai dizer se aquela amostra é um ataque ou não. Depois a gente vai dividir naquela porção, beleza? De treinamento, teste e validação. A gente vai utilizar o modelo do KNN. Aí eu sugiro aqui ó, que você crie o KNN com o N-neighbors igual a 1. Quer dizer que ele vai pegar o vizinho mais próximo, o primeiro vizinho mais próximo. Vai ter lá na matriz que o KNN vai visualizar,
vão ter diversos vizinhos. Então, ele vai pegar o primeiro vizinho mais próximo, o que mais se aproxima dessa nova feature. Então, a gente está aqui, vamos imaginar que aqui a gente está com uma matriz, beleza? Um gráfico, e cada dedo desse aqui é uma amostra. E eu vou adicionar uma nova amostra perto desse dedo aqui, meu. Então, essa amostra, ela tende a se aproximar por essa, graças às suas características. Então, ela tem uma alta chance de ser semelhante a esse dedo, beleza? Não sei se vocês conseguiram entender essa discussão que eu trouxe para vocês. E depois a gente vai treinar esse modelo, passando como parâmetro o n igual a 1, o x para treino e o y treino, né? Depois a gente vai avaliar o modelo, né? Por meio das métricas de desempenho desse modelo. E depois a gente vai prever. A gente vai passar um dado que não está presente na base de dados. Essa aqui é uma amostra que eu coloquei aqui para vocês. Vocês podem até ser curiosos e adicionar novas amostras aqui. Vocês podem duplicar, beleza? Essas amostras aqui, podem alterar os valores e brincarem com esse método aqui, beleza? Gostaria de saber se tem alguma dúvida de vocês, se passou alguma questão para a gente adotar em relação a essa prática aqui, que eu vou passar para vocês. Mas é um trabalho bem simples e está presente nos materiais. Ô Lucas, tá pensando em fazer como? Vai dar uns 5 minutinhos aí para alguém tentar responder, para a pessoa tentar responder, e tu responde em seguida? Pode ser dessa forma. Bom, não sei como é que vocês estão aí na parte de vocês, mas eu vou dar uma agilizada aqui por da hora. E como o professor falou, depois a gente consulta no vídeo. E também tem outros artefatos aqui que eu deixei na apresentação, depois o professor vai colocar lá no Classroom, e vocês possam ter acesso, né? Que seria o livro de introdução ao Machine Learning e o site do Scikit-Learn também, que é um artefato bem útil para essa parte do desenvolvimento, né? Então, nessa primeira etapa aqui, nessa primeira célula, que seria a preparação dos dados, como a gente vai preparar os dados, né? Que seria separar as colunas de entrada X e de saída Y. O que seria exatamente isso? Vocês estão conseguindo ver minha tela aí, né? Sim. Seria basicamente a gente declarar uma variável para as camadas de entrada, seria, que são por meio do X, né? X maiúsculo de preferência, que é um padrão adotado pela comunidade, beleza? Então, o X, ele recebe, como vocês podem até ver aqui, o próprio Colab, ele já meio que dá essa sugestão do que você tem que fazer, com base na forma que você vai digitando, ou até nas linhas comentadas acima, né? Que é um mecanismo do próprio Machine Learning, né? Mas a gente vai digitar aqui, que é o mais intuitivo, né? Então, a gente vai separar o que são os dados de entrada, as colunas de entrada e as colunas de saída. Eu gostaria de saber de vocês aqui, nessa base de dados simulada da gente, o que são as colunas de entrada e qual é a coluna de saída. Eu já falei anteriormente, mas eu gostaria de ouvir esse feedback de vocês, porque a gente repetindo fica cada vez mais intuitivo de identificar nas próximas bases de dados. E aí, quais são as colunas de entrada e qual é a coluna de saída? Pode deixar no chat aí, eu abrir o microfone e falar. Ninguém falou, acho que todo mundo já está na tela aí. Conexão ativa, pacote por segundo seria entrada, né? Então sobraria ataque como saída. Everton tá afiado hoje. Tá desenrolado. Valente também acertou aí. Eu gosto de deixar essa ilustração na minha cabeça porque fica mais fácil de identificar o que é entrada e o que é saída. Vamos supor que a gente quer saber se na base de dados, que contém várias amostras de alunos, vamos trazer a base de dados de alunos do nosso campus, do IFPE Campus Palmares, beleza? Vamos supor que a maioria aqui é do campus. Os que não são vão conseguir identificar por meio dessa ilustração. E a gente está construindo um modelo e quer saber quais são os alunos do ensino superior em análise e desenvolvimento de sistemas. O que é que diz quais são os padrões, quais são as características
de cada aluno, onde cada aluno vai ser uma amostra, uma linha dessa base de dados, beleza? Cada aluno vai ter uma característica, que são algumas colunas, que são as colunas de entrada. Por exemplo, o nome, mas ela é irrelevante para a gente, beleza? Mas é uma característica, onde as características vão ser nome, idade, sexo e outras características daquela amostra, daquele aluno. Mas tem algumas características que são mais relevantes, que a gente consegue traçar um padrão. E na última camada, que a base já vai estar alimentada, né? Para dizer se o aluno é de ensino superior, ou médio, ou técnico, né? Aí vamos supor que a gente vai pegar aqui o aluno Everton, e eu já sei que ele é do ensino superior, porque ele é da minha sala, a gente estuda junto, mas vamos supor que eu, modelo, não sei se Everton é aluno do superior, do médio ou do técnico. Mas por meio das características dessa base de dados e da camada de saída, eu consigo identificar isso. Mas o modelo não vai receber essa camada de saída logo de cara. Aí ele vai aprender, na parte do treinamento e do teste, algumas amostras. Mas na parte de validação, vamos supor que Everton caia como amostra de validação, que seriam aquelas amostras que eu, modelo, não sei, não foi me passado como treinamento. Eu vou tentar identificar e tentar acertar se o Everton é um aluno do ensino superior, técnico ou médio. Não sei se vocês conseguem entender a ilustração aqui. Então, por meio de algumas características de entrada, que são essas aqui, do modelo acima, a gente vai pegar o data frame, DF, que a gente chamou aqui do dataset, beleza? A gente vai pegar o dataset, vai passar as primeiras características para ele, que são a camada as colunas de conexão ativa e pacotes por segundo, que seriam as colunas de entrada, beleza? Então a gente passa aqui como parâmetro exatamente como está aqui na coluna, beleza? Vou até copiar aqui para não correr o risco de eu digitar algo errado. Vou copiar exatamente como está aqui. E depois eu vou pegar a outra camada de entrada, que seria os pacotes por segundo. Então eu copio aqui exatamente como está escrito na tabulação e jogo aqui dentro, beleza? Isso é a variável que contém as colunas de entrada. Agora a gente vai declarar uma outra variável para a coluna de saída. Passamos também o mesmo data frame, só que agora a gente vai especificar a coluna de saída, que seria a coluna de ataque, beleza? Copia aqui e joga aqui dentro na variável y. A gente consegue exibir essa separação que a gente fez aqui, certo? Passando no print tanto a variável y quanto também a variável x, né? Então, a gente vai primeiro rodar aqui, como todo mundo sabe que o Colab ele trabalha com essa parte de células, então a gente tem que rodar sempre as de cima para poder, caso a gente tenha alguma informação que a gente esteja usando aqui, como temos aqui o data frame, né? A gente precisa rodar essa primeira célula, beleza? Mesmo ela estando mostrada aqui, já foi executada anteriormente, mas a gente precisa iniciar agora nessa segunda interação. Então a gente vai rodar ela aqui e para poder alimentar o ambiente. Beleza? Alimentamos, vamos para a segunda, que seria a preparação dos dados. A gente rodou aqui, beleza, recebeu, a gente conseguiu separar. Então a gente tem aqui na primeira parte a camada de entrada, com as colunas que são conexões ativas e pacotes por segundos, e a parte da rotulação dessas amostras, beleza? Que são a parte do ataque, onde a primeira linha aqui mostra a identificação da amostra, beleza? O index dessa amostra, e cada amostra possui uma classe. Qual classe é? 0, 1, 0, 1, onde 0 representa normal, um acesso normal, e 1 representa um acesso de ataque, beleza? Um ataque. Aí, uma vez que a gente declarou isso, vou remover aqui para não ficar poluído nossa exibição. Vocês já visualizaram aqui. A gente vai agora dividir em treinamento e teste. Vocês ouviram lá na parte
da apresentação, que a gente não precisa fazer essa divisão de treino e teste de forma manual, mesmo que a nossa base seja pequena. A gente vai fazer com que o modelo também faça isso pela gente, beleza? Então a gente vai chamar aqui uma biblioteca do scikit-learn, presente lá no sistema, para poder fazer essa separação automática, tá? Então a gente vai pegar o scikit-learn.model, scikit-learn.model-selection, né? Então aqui a gente vai importar o train test split. E já o próprio Colab já traz aqui para a gente, beleza? Import train test split. E a gente vai passar para essa importação o que é treino, o que é teste, o que é treino e teste, beleza? E esses dados estão aonde? Que foram as variáveis que a gente declarou aqui acima. Então, basicamente, a gente vai pegar o xtrain, o x maiúsculo train, que é uma porção da variável x, que são as colunas de entrada, beleza? E os x-testes. Como todo mundo sabe, a gente dividiu aquela divisão da base de dados, né, entre 70, 20 e 10. Então, a gente separa uma porcentagem para treino da camada de entrada, beleza? Separa em treino e teste, ok? A mesma coisa vai fazer para a parte da camada de saída. A gente vai pegar uma porção dessa camada de saída e vai destinar também para treino. Afinal, é um trabalho de classificação, então a gente precisa mostrar para o modelo algumas amostras rotulares para que ele consiga ver os padrões de cada amostra e, por meio desses padrões, identificar o tipo de padrão e qual é o tipo do rótulo dessa amostra, beleza? Então, a gente vai pegar também, vai definir o x-teste nessa porção, né? Então, a gente passa aqui, a biblioteca que a gente passou, de qual variável ele vai puxar, que seria o x da camada de entrada, o y da camada de saída, e definir a semente de reprodução, que seria o random state, que é aquilo que eu falei para vocês, que a cada execução a gente vai sempre reproduzir essa mesma separação aqui, beleza? A porção de dados que está no xtrain, no xtest, no ytrain, no ytest, mesmo que eu execute essa linha aqui novamente, os mesmos dados estarão presentes nessa separação aqui, tá ok? Vou deletar aqui essa linha. Pronto, já fizemos a preparação dos dados e agora a gente já fez a divisão do que é treino e teste, beleza? Pronto, fizemos a separação e a preparação dos dados e já dividimos. Agora a gente vai escolher e treinar o modelo, né? Então a gente vai pegar importar de novo o scikit-learn para poder pegar o modelo do KNN, certo? Onde a gente pega o scikit-learn, onde a gente vai pegar o neighbors, importar o kneighbors classifier. Vocês podem ver aqui, esse KNN ele não é exclusivamente de trabalho de classificação, mas também temos o KNN para regressão e de transformação, como seriam aqueles paradigmas que a gente viu lá na parte das ramificações do machine learning, beleza? Que são para classificação, regressão, onde classificação a gente vai poder identificar por meio da amostra se ela pertence a uma classe X ou classe Y, se é uma classe de ataque, se a amostra pertence à classe de ataque ou à classe de normal, beleza? Que é o nosso trabalho aqui. Neighbors classifier. A gente vai precisar também declarar uma variável, vamos chamar de KNN, a gente pega o kneighbors classifier, vai definir aqui, ó, aqui, ó, cria um modelo KNN com neighbors igual a 1, né? Então, a gente vai definir como que o modelo, ele pega o vizinho mais próximo, apenas um, beleza? O primeiro vizinho mais próximo da amostra que for passada para ele. E depois, a gente vai fazer um knn.fit para poder iniciar o treinamento. Beleza? Vai pegar aqui o xtrain e o
Training. Aqui a gente vai iniciar o treinamento do modelo, beleza? A gente passa o parâmetro fit do modelo. Pronto. Modelo treinado. A gente vai agora iniciar a avaliação do modelo, sempre obedecendo àquela etapa, beleza? Uma vez que o modelo foi treinado com os dados certinho, a gente pode declarar uma variável qualquer. Eu vou, como padrão, vou botar acurácia, onde ela recebe. Todo modelo ele tem seus tipos de métrica. E o KNN não é diferente. Então, a gente vai chamar o KNN, declarado aqui na linha 8 da célula acima, onde a gente armazenou o KNeighbors Classifier. A gente vai pegar o KNN e o método de... a métrica dele, a métrica do score. Ok? Essa por meio dessa métrica do score, a gente vai passar os parâmetros de x-test, e o y-test. O que é isso, Lucas? Aqui a gente teve um momento de treinar. Aí agora, nessa parte aqui, a gente vai testar. Onde treinar, a gente passa os dados rotulados para o modelo, para ele aprender todo momento. Seria quando o professor ele pega os alunos, mostra o assunto, passa atividades para ele, mostra exemplos de exemplos práticos, e aqui a gente vai passar uma atividade avaliativa para o modelo, beleza? Então a gente vai passar para ele a camada de entrada, que a gente definiu como X testes, beleza? Também, e a camada de saída, que é o Y teste, beleza? A gente passa no KNN.score, e depois a gente vai, para exibir isso, a gente vai printar essa acurácia, beleza? Acurácia do KNN. Esse valor, dentro desse KNN.score é feito um cálculo matemático, então ele vai ter como retorno um valor de ponto flutuante. Então, para a gente formatar e deixar algo mais bonitinho, para que não fique com vários decimais aqui, a gente vai formatar em duas casas decimais, beleza? Deixa eu ver aqui se não passou nada. Pronto, a gente vai avaliar agora esse modelo. Opa, vê que top, pessoal. Agora eu gostaria de saber de vocês. Não, vou dar prosseguimento aqui e depois a gente vai ver porque a acurácia do modelo deu 1.00, que seria 100%. Ou seja, o modelo que a gente passou aqui, ele aprendeu 100%. O cara o próprio modelo virou especialista. Não foi, professor? O próprio modelo virou especialista em identificar o que é um ataque do que não é um ataque. Perfeito. Que é isso? Pronto, esse modelo que a gente precisa. Vamos passar agora para ele vai testar ele. Vamos pegar aqueles 10%, que seria, como a gente não fez essa divisão aqui, então os 10% seriam novos dados, os dados que não foi passado para o modelo. Nesse caso aqui a gente vai criar essa amostra, beleza? Aqui na predição. Então eu declaro essa amostra aqui, onde é os novos dados, passo as características certinho. É interessante passar isso para ele, sem a característica do ataque, sem dizer se é um ataque ou não. A gente vai passar apenas a camada de entrada dessa amostra, beleza? E aqui abaixo a gente vai testar previsão, utilizando o método de predict, né? Então aqui a gente declara uma variável também, predição, recebe o knn.predict. Essa função aqui do knn seria a gente o mesmo que validar os dados, validar o modelo. Então, predict, a gente vai passar os dados, vai passar aqui no parâmetro desse predict, dados que o modelo não viu, beleza? Afinal, a gente quer validar. E para validar, a gente não vai passar nada que foi visto. Seria o professor Adriano passar uma lista de um formulário com informações que não foram passadas para vocês. De um assunto que vocês já sabem, beleza? Então, meio que uma prova de unidade.
Então a gente vai passar para ele aqui essa variável aqui, novo modelo, que é novos modelos, que é a amostra que não está lá presente aqui na base de dados, correto? Então a gente passa para o KNN prever, como forma de validação. Passou isso, a gente só vai exibir. O próprio Colab desenrolado já faz isso para a gente. Predição do KNN. Passando a variável aqui de predição. Ok. Opa! O que é que a gente vê aqui? A gente vê uma lista com dois valores, onde 0 representa o índice desse valor e o próximo, na verdade, aqui ele diz qual foi o rótulo para essas duas amostras aqui, né? Ele Para deu os a dados. Isso aqui é resposta, a né? amostra 1 e a amostra 2. Ele disse que o primeiro, 0, né? Deve ser o É o tráfego normal. normal, né? E o Isso. segundo E o deu 1, 1, que aí que seria uma representa anomalia, né? Um ataque. isso aí, beleza? Mas vamos voltar aqui para esse momento aqui, que é a avaliação do modelo, que eu vou deixar aqui como tarefa para casa, para vocês me responderem semana que vem em aula. Por que esse modelo aqui, ele aprendeu 100%? Porque ele acertou 100%. Claro, temos alguns pontos aqui que vocês vão analisar, não vou trazer, a gente não vai debater agora, vai ser ficar como uma atividade para casa, para vocês anotarem aí no celular de vocês, no bloco de notas, no caderno, e na próxima aula a gente vai discutir por que ele aprendeu 100%. Porque quando a gente passou aqui o X-teste e Y-teste, ele acertou 100%. E aí, beleza? Então, isso aqui vai ser uma tarefinha para casa para a gente debater na próxima aula. Tá ok, pessoal? E é isso. Espero que vocês tenham se divertido aqui com essa dinâmica. Aí chega o momento agora de vocês pegarem o modelo de vocês, caso vocês tenham conseguido concluir nos 5 minutos. Caso não, deixo para vocês concluírem ao final dessa aula e depois comparar aqui com o nosso gabarito. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham sanado as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, o professor vai me passar aí meu contato. Se vocês quiserem entrar em contato para a gente conversar um pouco sobre isso. Eu tenho alguns materiais que eu acumulei e deixei salvo no meu trabalho de pesquisa para poder tirar alguma dúvida de vocês que talvez seja útil para o projeto. Não é da mesma área, a minha pesquisa é da área de saúde, mas tem alguns modelos que a gente consegue trabalhar aqui, alguns paradigmas, por exemplo, o transfer learning. Talvez a gente encontre algum modelo que a gente consiga pegar esse transfer learning, aproveitar esses pesos aprendidos em uma tarefa e correlacionar com o projeto de vocês. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção e tamo junto. Lucas, só tenho a te agradecer, a aula foi espetacular. A parte teórica super esclarecedora, né? E a parte prática nem se fala, assim, incrível. Não sei se tu tava com a fila aí de lado, mas todo código na ponta da língua, tudo digitando aí com total domínio aí sobre a parte de machine learning. Parabéns, você está de parabéns, tanto a didática quanto o conhecimento técnico. O pessoal aí no chat, muitas mensagens aí, o pessoal excelente, desenrolado, orgulho da turma. Parabéns.